Boa tarde! Começando agora mais uma aula. Agora que a professora está virando blogueira, né? Aí a gente tem que dar um boa tarde digno. Então, boa tarde para todo mundo. Para os meus alunos que estão acompanhando mais uma vez, cheiro. E para os novos que estão chegando, porque meu canal está bombando. Obrigada. Então, continuando, né? Na verdade, com a nossa sequência de aulas, hoje nós vamos falar sobre potencial elétrico. Só que para que a gente possa falar sobre potencial elétrico, a gente tem que, na verdade, terminar o conteúdo de campo elétrico da aula passada, não é isso? Então, só retomando o que a gente fez. Nós vimos a questão do campo elétrico, fizemos uma associação com o campo elétrico terrestre gravitacional. Essa associação permitiu que a gente descrevesse as equações matemáticas que envolvem campo elétrico, não é isso? Vimos essa equação, vimos essa, detalhamos o que é o campo elétrico, lá vai eu. E a gente viu que o campo elétrico ele é formado por uma carga que a gente chamou de carga geradora, essa cargazinha que está no centro da imagem. E nós vimos que em volta dessa carga geradora surge um campo que ele é imaginário, lembrando, essas linhas elas são imaginárias. E esse campo ele permite que cargas que sejam colocadas em volta desse campo sejam atraídas ou repelidas de acordo, na verdade, com a carga de ambas as duas, tanto da carga geradora quanto a carga de prova, que a gente chamou de carga de prova. Nós vimos a carga de prova, vimos a equação do vetor do campo elétrico e nós vimos essa figurinha aí, não foi? Nós vimos, na verdade, a primeira situação, que é essa situação das cargas roxinhas, e vimos que essas cargas roxas, as cargas positivas, elas geram um campo de afastamento. Por isso, essa setinha vermelha aqui é onde tem esse E. Esse E, lembrando, é o vetor campo elétrico. E essa carga geradora positiva, ela gera um campo de afastamento. Se a gente colocar uma cargazinha de prova Q positiva, que é nessa primeira situação roxinha. Se a gente colocar uma carga positiva, nós já vimos que cargas de sinais iguais, elas se repelem. Então, entre elas, vai surgir uma força F, e essa força F ela é de repulsão. Por isso que nessa primeira situação, as duas setinhas apontam se afastando da carga geradora, certo? Agora, nessa situação de baixo, o que é que acontece nessa situação de baixo? Você tem novamente uma carga positiva gerando o campo. Então, consequentemente, o vetor campo elétrico é um vetor de afastamento. E agora a gente tem uma diferença. Qual é a diferença? A carga geradora é positiva, enquanto que a carga de prova, que é essa daqui de baixo, ela é negativa. Nós vimos que cargas de sinais diferentes, elas provocam uma reação de atração entre elas. Então, vai surgir uma força F de atração, aproximando a carga de prova da carga geradora de campo. Certo? Dúvida nessa situação aqui? Alguma dúvida? Nesse segundo ponto, nós temos cargas elétricas negativas gerando o campo. Então, se eu tenho cargas elétricas negativas, ao invés de agora eu ter um campo elétrico de afastamento, eu tenho um campo elétrico de aproximação. Então, essa carga ela vai fazer com que esse campo elétrico aproxime outras cargas. Só que aqui nesse caso, lembrando que
essa questão de aproximação ou de repulsão é muito relativa, na verdade, à diferença entre as duas cargas. Por exemplo, nessa situação de cima, eu tenho uma carga geradora negativa e tenho uma carga de prova positiva. Nesse caso, como as cargas são de sinais contrários, o que acontece? Cargas de sinais contrários, a força que aparece de interação entre elas, que a gente chamou de força elétrica, é uma força de atração. É diferente aqui nessa situação de baixo, porque nessa situação de baixo eu tenho duas cargas negativas. Então, duas cargas negativas, o campo que aparece nessa situação é um campo de aproximação por causa da carga geradora e a força elétrica é uma força de repulsão, porque tanto a carga geradora quanto a carga de prova, elas são negativas. Então, estou só terminando de explicar a situação que a gente parou a aula passada. Certo? Tem o vídeo da aula passada, está lá disponível no YouTube. Eu já subi ele ontem, quinta-feira, eu acho. E eu trouxe para vocês o esqueminha, na verdade, de como é que funciona essa questão entre a carga geradora do campo e a carga de prova, certo? Campo elétrico gerado por mais de uma partícula eletrizada. Então, quando duas ou mais cargas estão próximas o suficiente para que os campos gerados por cada uma se interfiram, é possível determinar um campo elétrico resultante em um ponto dessa região. Então, como assim? Para isto, analisa-se isoladamente a influência de cada um dos campos sobre um determinado ponto. Preste atenção nessa figurinha. Então, o ponto que nós vamos observar é esse ponto P aqui, certo? Nesse ponto P, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma carga QA nessa extremidade e tenho uma carga QB na outra extremidade. Essas duas cargas, elas geram um campo elétrico. Essa gera o campo elétrico A e essa gera o campo elétrico B. Lembrando que, se são cargas positivas, o campo elétrico que cada uma dessas gera é um campo elétrico de afastamento. Então, se vocês perceberem, se eu for pegar a influência desse campo A nesse ponto P, o que é que vai acontecer? Sobre esse ponto vai surgir um campo elétrico de afastamento. Então, a setinha do meu campo elétrico, ela tem que ser se afastando da carga A. Se a gente for agora analisar a carga B, o que é que vai acontecer? Eu também tenho um campo elétrico positivo em B. Só que esse campo elétrico positivo em B, quando eu analiso o ponto P, ele também vai gerar um campo elétrico de afastamento. Então, eu tenho uma setinha referente ao meu campo B, apontando para longe dessa carga. Então, o campo elétrico provocado em A vai se afastar dele e o campo elétrico provocado em B também vai se afastar. Por isso que fica uma seta apontando para um lado e a outra seta apontando para o outro, certo? Então, imaginemos duas cargas postas arbitrariamente em um ponto A e outra em um ponto B, com cargas positivas, provavelmente, respectivamente. Imaginemos também que em um ponto P, sob a influência dos campos gerados pelas duas cargas simultaneamente. Então, é essa situação aí de baixo que eu acabei de explicar. Se eu quiser saber qual é o campo resultante, por isso que tem aqui esse ER, ou o meu campo total nesse ponto P, o que é que eu tenho que fazer? Imagine um cabo de guerra. Se eu tenho aqui um cabo e aqui é o meu meio,
Aí aqui, ó, vou preparar aqui a situação. Vou gastar fita para a gente visualizar. Aqui eu tenho a carga B. Dá para todo mundo ver a fitazinha branquinha? Dá? Falem aí para mim se dá para ver, rapaz. Sim, dá para ver. Então, imagine que eu tenho duas cargas, certo? Uma A e a outra B. Essas duas cargas, vamos supor que ela está na mesma linha. Esse fio não existe, tá? Então, vamos supor que elas estão na mesma linha. Aí, eu quero analisar exatamente o ponto aqui do meio. Como é arbitrário, eu escolho qual é o ponto em que elas aparecem. Qual é o ponto P, na verdade, onde é que ele está. E eu vou imaginar que o ponto P está exatamente aqui no meio. Certinho? Então, como é que eu sei qual é o campo total nesse meiozinho? É simples. Eu vou pegar e vou somar a influência desse ponto mais a influência desse outro ponto. Então, como é que eu faço? Se desse lado eu puxar com a força A e esse lado eu puxar com a força B, é como se a gente estivesse brincando de cabo de guerra, certo? Se eu estou puxando para um lado e esse está puxando para o outro, então aqui no meio vai surgir uma força que vai ser maior para o lado que puxa mais. Não é assim o cabo de guerra? A mesma coisa é aqui na situação dos campos elétricos. Eu vou somar o campo elétrico em A mais o campo elétrico em B. Aí eu sei exatamente qual é o valor do campo elétrico total nesse meu ponto P. Certinho? Dúvidas aí nesse ponto? Cuidado que nem sempre as duas cargas vão estar em linha reta. Como nessa situação está em linha reta, é mais fácil. O vetor campo elétrico resultante será dado pelas somas dos vetores no ponto P, como ilustram os exemplos a seguir. Então, esse campo elétrico resultante é igual ao campo elétrico em A mais o campo elétrico em B, certo? Como as duas cargas geradoras do campo têm sinal positivo, cada uma delas gera um campo divergente. Divergente é o campo de afastamento, certo? Logo, o vetor resultante será o módulo igual à subtração entre os dois valores dos vetores e direção e sentido do maior valor. Não entendi nada. Como assim? Olha aqui essa figurinha. Vocês estão vendo que a setinha do campo elétrico em A é maior do que a setinha do campo elétrico em B? Isso tem um propósito e um significado. Qual é? Se essa seta é maior que essa outra, significa que uma delas está puxando com mais força. E se uma está puxando no sentido contrário da outra, significa que para que eu descubra a minha resultante, é só eu fazer o que eu tenho em A menos o que eu tenho em B. Então, eu já sei que por essa seta do campo elétrico em A ser maior do que essa seta do campo elétrico em B, eu já sei, na minha cabeça, em algum lugar bem guardadinho, eu já sei que o meu campo elétrico resultante ele vai ser para o lado da setinha maior, certo? Então, eu já sei que o meu campo elétrico resultante vai estar apontando para o lado de lá, para o lado do A, certinho? Então, como é que eu faço? Eu pego o valor de um e subtraio do valor do outro. Isso porque eles estão em sentidos opostos. Se eles estivessem apontando para o mesmo sentido, todos os dois estivessem apontando assim, da esquerda para a direita, como é que eu ia fazer? Da direita para a esquerda, foi mal. Como é que eu ia fazer? Somava os dois valores. Como eles estão apontando em sentidos opostos,
eu diminuo. Então, aqui, ó. Por exemplo, nessa situação, agora as cargas não estão mais numa linha reta. Então, para que eu consiga resolver essa situação, eu tenho que, da mesma forma como eu fiz no exemplo anterior, eu analiso a contribuição da carga A no ponto P e analiso a contribuição da carga B no ponto P. Então, o que é que eu vou fazer? Essa carga A, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento no ponto P, não é isso? Por isso que ele tem aqui, ó, para esse lado de cá. Vocês conseguem ver o cursor do meu mouse? Conseguem ver ele aparecendo aí na figurinha de vocês? Pronto. Então, o que que acontece? Quê? Pronto, show de bola, dá para ver. Então, o que que acontece? Essa carga A, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento nesse ponto P. E tá aqui ele, ó. É A, certo? Aí, agora, eu vou olhar para a carga B. A carga B, ela vai gerar um campo elétrico também de afastamento, porque ele também é positivo, no ponto P. E é exatamente esse aqui de cima, ó. É B. Só que matematicamente, quando a gente trabalha com vetores e todos os dois vetores eles estão dessa forma, você não consegue resolver com soma e subtração normal. Você vai ter que usar aqui nessa situação o que nós chamamos de regra do paralelo. Menina, eu tô péssima para falar hoje, gente. Regra do paralelogramo. Então, essa regra do paralelogramo, ela vai levar em consideração a angulação que esses dois vetores estão. Então, essa é um pouquinho mais complicada do que uma soma e uma subtração. Vetores é um conteúdo de primeiro ano, que a gente tem que aprender quando a gente está trabalhando com forças. Se eu for chegar e abrir aqui nessa aula essa regra do paralelogramo, a gente termina a aula e não termina o conteúdo de vetores. Então, eu aconselho que vocês procurem uma aula, uma videoaula sobre vetores, assistam, porque ela é muito importante no conteúdo de força elétrica e campo elétrico. Certo? É um conteúdo que cai no Enem, é um conteúdo que geralmente a gente vê no Enem e acho que a maior aplicação, na verdade, em física, de vetores. Então, é muito importante que vocês estudem, certo? Depois, se for o caso, eu posso até indicar nos grupos de vocês ou na descrição do vídeo uma aula sobre vetores. Eu posso fazer isso, deixo lá guardadinha. Não minha, uma aula não minha, mas de outra pessoa sobre esse conteúdo, certo? Então, eu deixo lá e depois vocês dão uma olhada. Linhas de força. Sobre isso daqui nós também conversamos no último vídeo. Então, o que é que são as linhas de força? São linhas imaginárias, representando, na verdade, as linhas de campo elétrico, as linhas de força elétrica, para ser mais sincera. Então, aqui, campos gerados por cargas positivas têm linhas de forças divergentes. Gente, divergente é quando, por exemplo, a carguinha está aqui e toda força que sair dessa carga positiva, ela vai ser se afastando. Então, esse ato de se afastar, a gente chama de divergir. Por isso que o nome das linhas são linhas de forças divergentes, certo? Quando a gente tem a situação contrária, uma carga elétrica negativa e as linhas de força, elas estão aqui separadas, ó, e elas se juntam em direção à carga. Então, quando elas fazem isso de se agrupar em direção a um único ponto, eu tenho uma convergência. Então, as minhas linhas de campo são linhas de forças
convergentes, certo? Carga positiva afasta, carga negativa aproxima. Dúvida nesse ponto? Não? Então vamos entrar na aula de hoje. Dizemos que um campo elétrico é uniforme em uma região quando as suas linhas de força são paralelas e igualmente espaçadas umas das outras, o que implica que seu vetor campo elétrico na região, em todos os pontos, tem a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, se a gente analisar essa figurinha aí, ó, eu tenho o que a gente chama de placas paralelas. Eu tenho uma placa positiva nesse lado de cá e tenho uma placa negativa. Então, entre essas duas placas vai surgir um campo. Lembrando que o campo de uma carga positiva é de afastamento e o campo de uma carga negativa é de aproximação. Por isso que eu estou representando esse campo elétrico saindo do positivo e chegando no negativo. Certo? Se eu for observar o valor do campo elétrico em cada pontinho aqui dessa figura, ele é exatamente o mesmo. Se eu analisar o campo elétrico desse primeiro E aqui, dessa primeira seta, ele é exatamente igual ao último E. Certo? Então, quando eu tenho essa situação, ou uma situação análoga a essa, eu digo que o meu campo elétrico ele é uniforme. Perfeito? Dúvida? Não? Então vamos para frente. Exercícios. Ei, olha aqui os exercícios da atividade. Eu não vou nem chegar e parar neles. Lembrando que teve alguns desses exercícios que nós já resolvemos. Então, aula de hoje, potencial elétrico. Então, o que é um potencial elétrico e o que é que ele significa? Para que a gente consiga estudar sobre ele, vamos imaginar uma situação, certo? Imagine um campo elétrico gerado por uma carga Q maiúsculo. Ao ser colocada uma carga de prova Q minúscula em seu espaço de atuação, podemos perceber que, conforme a combinação de sinal entre as duas cargas, esta carga Q de prova será atraída ou repelida. Lembram? A gente já viu essa situação várias e várias vezes. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Então, se vai surgir uma força ou de atração ou de repulsão entre essas duas cargas, significa que a carga de prova ela vai chegar e vai entrar em movimento. Ou para atrair, né? Ou para chegar perto da carga geradora, ou para se afastar. Paradinha, ela não vai ficar. Então, se essa carga Q vai adquirir movimento, ela também, consequentemente, ela ganha energia cinética. Não sei se vocês lembram desse nome, é para lembrar, mas energia cinética é a energia que está associada a movimento que a gente estuda lá no primeiro ano, certo? Então, a carga Q, ela vai ser ou atraída ou repelida, a carga de prova. Sendo assim, ela vai entrar em movimento e, consequentemente, ela vai ganhar o que nós chamamos de energia cinética. Só que, para que isso aconteça, tem que ter alguma coisa. Essa energia não surge do nada. Então, sabemos que para que um corpo adquira essa energia cinética, é necessário que haja uma forma de energia potencial armazenada de alguma forma. Então, o que é uma energia potencial? Imagine que essa energia potencial é uma energia que fica guardada
E essa energia, ela permite que você faça alguma coisa. Então, por exemplo, eu tô aqui sentada, maravilhosa, linda e bela, dando aula para vocês, gravando blogueira, esperando receber recebidos, né? Só que daqui a pouco eu vou decidir levantar para poder ir fazer as coisas em casa. Então, para que eu faça esse movimento, para que eu entre em movimento, eu preciso de energia. E essa energia, ela não surge do nada. Então, eu tenho uma parcela de energia guardada, e essa energia guardada a gente chama de energia potencial. Quando eu era estudante, eu gostava de lembrar assim: energia potencial é uma energia que permite que eu faça outros tipos, ou que eu transforme ela em outros tipos de energia, seja de movimento, seja térmica, seja qualquer outro tipo. Então, quando esta energia ela está ligada à atuação de um campo elétrico, ela vai receber esse nome bonitinho aqui, ó, energia potencial elétrica ou eletrostática. E ela é simbolizada por EP, de energia potencial, certo? Como é que a gente calcula? Essa energia potencial, a fórmula é muito parecida com a fórmula de campo, que a gente já viu. Qual é a diferença? A diferença é que aqui embaixo é só a distância. E no campo elétrico é a distância ao quadrado. Então, tudo isso aqui a gente já viu. A energia potencial elétrica é igual a K, que é uma constante elétrica, Q é a carga geradora, Qzinho é a carga de prova e D é a distância entre as duas, certo? Entre a carga geradora e a carga de prova. Observação: a unidade de medida usada para a energia potencial é o Joule, porque ela é uma energia, certo? Para frente. Pode-se dizer que a carga geradora, ela produz um campo elétrico que pode ser descrito por uma grandeza chamada de potencial elétrico ou potencial eletrostático. De forma análoga ao campo elétrico, esse potencial ele pode ser descrito como sendo a divisão entre a energia potencial elétrica que a gente acabou de ver e a carga de prova Q. Então, eu vou chamar essa minha grandeza potencial elétrico de V, certo? E esse V, ele é igual à divisão entre a energia que eu tenho e a minha carga, certo? Então, aqui, ó, se a gente substituir a equação da energia, que é essa aqui de cima, ó, é P igual a K vezes QQ sobre D. Eu vou substituir ela aqui, ó. Onde tem EP, eu vou substituir a equação, tá vendo? Essa parte aqui de cima. Igual ao processo que nós fizemos para descobrir o campo elétrico. Igual. O que é que eu faço aqui embaixo? Eu estou, na verdade, agora repetindo a fração de cima vezes o inverso da fração de baixo. Igual à forma que a gente fez. Isso aqui é matemática. Isso me permite dizer que o meu potencial elétrico, o meu V, é igual a K, que é uma constante, não muda, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga geradora dividido pela distância entre as duas cargas. Então, o potencial elétrico é uma grandeza própria da carga geradora. Lembra que eu disse a vocês que o campo elétrico ele só depende da carga geradora? O potencial elétrico também. O potencial elétrico é uma grandeza própria da carga geradora, da carga Qzão. E ele, para a gente descobrir, é muito fácil. É só eu multiplicar a carga, a quantidade de carga, vezes a constante e dividir pela distância. Aí eu descubro qual é o potencial elétrico dessa minha carga Q.
esse potencial elétrico ele recebe uma unidade de medida diferente. A unidade de medida dele é o volt. Então, potencial elétrico é V. E a unidade de medida dele também é V, só que é V de volt. Certo? Entramos para uma situação agora em que nós vamos estudar não só uma partícula, mas mais de uma. Então, quando existe mais de uma partícula eletrizada, gerando esses campos elétricos em um ponto P, por exemplo, naquela situação em que tem as duas cargas, QA e QB, que está sujeito a todos esses campos, ou seja, no ponto P, eu tinha, na verdade, a interação entre esses dois pontos, entre essa carga QA e essa carga QB. Então, como é que eu faço para saber qual é o potencial elétrico naquele ponto? É simples. Eu analiso as contribuições de potencial elétrico de todos os campos elétricos, de todas as cargas elétricas, e eu faço uma soma entre eles. Então, o resultado vai ser o meu potencial elétrico total no pontinho. Certo? Uma maneira muito utilizada para se representar potenciais é através de equipotenciais. Professora, é a primeira vez na vida que eu vejo essa palavra, eu não tenho a menor ideia do que é que ela significa. Significa que em uma região equipotencial, eu tenho o mesmo potencial elétrico em todos os pontinhos dessa região. Então, são linhas ou superfícies perpendiculares à linha de força, ou seja, linhas que representam um mesmo potencial. Vai vir uma situação aqui para a gente ver. Para o caso particular, onde o campo é gerado por apenas uma carga, estas linhas equipotenciais serão circunferências, já que o valor do potencial ele diminui com a distância. Então, quanto mais distante, menor é o potencial. E é assim que a gente representa. Ó. Aqui eu tenho uma linha de força que está representada em azul, certo? Então, uma linha de força e essas outras que estão em azul também são linhas de força. Para que eu tenha uma linha perpendicular, vai aparecer aqui ó, um ângulo de 90. Então, a linha perpendicular significa isso, que enquanto uma, por exemplo, está nessa direção, eu tenho uma linha em 90 graus. Isso é perpendicular, certo? Então, o meu equipotencial vão ser linhas circulares perpendiculares à minha linha de força. É exatamente como está aqui nessa figurinha. E o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nessa primeira linha, vocês estão vendo a minha setinha acompanhando a linha pontilhada preta? Estão vendo? Respondam aí para mim, por favor. Pronto. Nessa primeira linha de fora, eu tenho um potencial, por exemplo, igual a 10. 10 volts. Então, em todos os pontos dessa primeira linha de fora, o meu potencial vai ser 10 volts. Aí eu pulo para essa linha de baixo. Em todos os pontos dessa minha linha de baixo, o meu potencial vai ser 11 volts. Natália, como é que você sabe que está aumentando? Aqui, ó. Nessa terceira linha, 12 volts. Nessa quarta linha, 13. Nessa quinta, 14. Nessa sexta, 15. Como é que eu sei que essa linha aqui de fora tem 11 ou tem 10 volts e essa linha aqui de dentro tem 15? É maior. Porque o meu potencial elétrico, ele diminui com a distância. Então, quanto mais longe eu tiver da carga geradora, menor vai ser o meu potencial. Então, por isso que eu sei que nessa linha de fora, o meu potencial vai ser menor do que nas linhas que estão bem próximas à carga Q. Certo? Que é essa carga vermelhinha aqui da ponta.
Alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida? Não? Então, vocês estão vendo aqui em cima o nome equipotencial. Até agora tudo tranquilo, tá dando para entender direitinho. Pronto. Nesse ponto aqui, eu tenho o que a gente chama de equipotencial. Em todos esses pontos da linha pontilhada, eu tenho o mesmo potencial elétrico, certo? Vamos terminar aqui em potencial? Por quê? Quando eu começar a falar de trabalho da força elétrica, que misturar energia potencial elétrica com potencial elétrico com carga elétrica, vai vir uma confusão generalizada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encerrar o vídeo por aqui, em potencial elétrico, e na próxima aula a gente continua com o trabalho da força elétrica. Certo? Dúvida? Então, foi um prazer ter vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Queria que essa aula atingisse cada vez mais os nossos alunos, porque o intuito, na verdade, dessas aulas é que a gente consiga ajudar vocês e que a gente consiga que vocês aprendam o máximo possível nesse momento difícil que a gente está passando. Então, chamem os colegas de turma de vocês para que eles venham assistir também. Quem não puder assistir a aula ao vivo, assiste a aula, ela vai ficar lá salva, gravada. É uma exposição muito grande para um professor, primeiro, vir aqui, né, conversar com vocês. E segundo, gravar essa aula. A gente enfrenta toda uma situação de vergonha, de timidez, às vezes a gente não sabe mais falar. Então, assim, assistam, certo? Para o pessoal que vai acompanhar pelo YouTube, até o próximo vídeo. Deixem o like, né? Joinha. Vão lá crescer a fama da professora. Rapaz, eu sou blogueira demais. Eu quero ver esse canal estourar. O YouTube vai parar com esse canal. Certo? Então, para quem tá no YouTube, tchau. Até o próximo vídeo. E para quem